Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Henrique Farinha. Estou aqui para gravar um vídeo de pré-jogo para vocês do blog Sou Santista. Pré-jogo de Santos versus Universidade Católica do Equador, que o pessoal tem chamado de Universidade Católica Genérica, em função do seu homônimo chileno, né? O Santos amanhã joga às 19h15 na Vila Belmiro, né? Com transmissão pela Comebol TV, por aquele precinho camarada de R$29,90, ou melhor ainda, se você tem TV só TV por streaming em casa, como eu, a sua opção é usar a DirecTV Go e pagar a módica quantia de R$109,80 mensais, né? Bacana, bacana, né? E depois o pessoal não quer que os torcedores busquem alternativas à transmissão oficial. Dito isso, como agora virou um chavão, né? Então, vamos falar um pouquinho do jogo de amanhã, em que o Bustos vai reencontrar um velho conhecido, que é a Universidade Católica. Afinal de contas, o Bustos foi treinador do Manta, do Delfim, do Barcelona, todos os times equatorianos. Ele fez carreira lá, né, de 2009, se não me falha a memória, desde que ele pegou a primeira equipe até agora 2022, o começo de 2022. E então ele conhece muito bem esse time, essa equipe, e também o Santos deverá jogar amanhã. Eu não vi as prováveis escalações de nenhum dos nossos setoristas que cobrem o Santos, seja o Mussetti, a Gabriela Brino, o Guilherme, o Bruno Gilfrida, ou quem quer que seja, o Bruno Lima, né? Mas eu tenho mais ou menos uma ideia de que o Bustos deverá entrar em campo amanhã com dois equatorianos, que são o Johan Julio e o Brian Angulo, né? Que deverá então fazer a sua estreia em uma partida como titular, já que o Márcio Leonardo, infelizmente, foi suspenso daquela forma extremamente estranha pela Comebol, por 3 partidas, né? E é uma suspensão sumária, né? Que é muito difícil de entender qual foi o critério, né? Mas enfim, vamos falar um pouquinho mais do jogo. Então, o Bustos vai encontrar um velho conhecido, e esse velho conhecido não é um time que tem um retrospecto tão bom para ele, né? Até a Laura Marcelo trouxe essa matéria de manhã no Diário do Peixe. Abraço para ela, para o Guilherme e para o Giovanni Martinelli, para a Anitta também, toda a turma do Diário do Peixe, em que ela mostrou que o retrospecto dele em 14 partidas foram 5 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Quer dizer, muito equilíbrio. Todas as partidas, todas as derrotas que ele teve foram fora de casa, lá, na sede ou no estádio da Universidade Católica, e com 45% só de aproveitamento dos pontos, né? Então, não será um adversário, né, mamão com açúcar, como muita gente acha que vai ser. Ah, mas ele está em 4º lugar no Equatoriano, e o Equatoriano é uma liga fraca. Bom, gente, então vamos lá. Ele está em 4º lugar, na verdade é 3º. Né? Ele está empatado, o time da Universidade Católica, com o Emelec e com o Independiente del Valle e com o Delfim, todos com 11 pontos. O líder é o Barcelona, esse time do Bustos, com 19 pontos. Em segundo lugar está a LDU. E em terceiro, Emelec, Universidade Católica, Independiente del Valle e Delfim, todos com 11 pontos. No critério de desempate, a Universidade Católica fica em 4º lugar. Pelo retrospecto, na última partida eles venceram o 9 de outubro por 4-0. Ah, mas é o lanterna do Equatoriano. É o lanterna do Equatoriano, que também está na Sul-Americana, e na primeira rodada em casa empatou com o Internacional de Porto Alegre.
Então, só para dizer que realmente não é assim um time tão mamão com açúcar mesmo, e eu vou falar um pouquinho depois da formação, como ele tem jogado fora de casa, o que eu prevejo, como eu entraria, e a gente vai entender um pouco mais que esse time não é uma moleza para o Santos, não. Então, falando um pouquinho de como eu entraria amanhã com o time do Santos, particularmente eu escalaria o time no 4-2-3-1, né? Que seria com o João Paulo se puder atuar, se não puder vai ser o Diógenes, ele está fazendo tratamento que sofreu uma pancada. Madison, Maicon, Bauerman e Lucas Pires, a mesma defesa que enfrentou o Fluminense, basicamente. No meio-campo eu tiraria o Maranhão. Todo mundo sabe que eu sou um profundo admirador do Maranhão, só que não. Porque eu acredito que o time precisa ter, sim, pegada, mas também e muito mais qualidade de passe, coisa que o Maranhão não entrega. Eu até editei um vídeo que está no Twitter sobre os erros de passe do Maranhão contra o Fluminense, e tem dois particularmente onde o Santos poderia ter perdido o jogo, né? Eu estou olhando aqui porque na verdade entrou um bicho estranho aqui, mas depois eu cuido dele. Enfim, e são as agruras de você gravar, né? E não esperar assim o que pode acontecer, mas enfim. Então eu entrei no 4-2-3-1, como eu falei, a linha de defesa, o Zanocelo e o Rodrigo Fernandes como primeiro volante no meio campo, mais alinhados, basicamente, e o Zanocelo saindo um pouco mais. A linha de três meias com o Lucas Barbosa pela direita e o Johan Julio pela esquerda e o Goulart mais centralizado, e o Brian Angulo de centroavante. Eu escalo o Johan Julio e o Lucas Barbosa porque eles são jogadores que são meias de origem, podem jogar, são jogadores que podem jogar pelos lados, cortando para o meio, na diagonal, abrindo espaço para o Lucas Pires e para o Madison apoiarem. Então, acredito que possa ser feita uma boa combinação dos dois lados dessa maneira. E o Angulo, eu acredito que o Bustos vai escalar, não só porque foi um pedido dele, mas porque é um jogador muito mais experiente que o Juan, é um jogador forte, está com muita vontade de mostrar serviço, assim como o Johan Julio, que foi relativamente bem no jogo do Maracanã contra o Fluminense. Ambos querem ter um bom desempenho daqui até o final do ano, porque contam com a possibilidade de irem para a Copa do Mundo do Catar. Ambos foram convocados no ano passado, em várias ocasiões, tanto para amistosos quanto para jogos oficiais das eliminatórias, e eles têm esse objetivo. Se eles forem bem, ótimo para o Santos e para a seleção do Equador, né? Então eu escalaria assim o time, que no momento defensivo viraria um 4-4-2, né? Um 4-4-2 com o Lucas Barbosa e o Johan Julio recompondo pelos lados, né? Formando uma linha de 4 no meio, com o Zanocelo e com o Fernandes, e deixando o Goulart e o Angulo mais à frente. Quer dizer, o Goulart ele seria, no momento ofensivo, meia por trás do centroavante, e no defensivo, um segundo atacante, com menos obrigações defensivas. Eu acho que essa é a única forma que ele pode render. Não vejo nele dinâmica para jogar como um terceiro homem de meio campo. Isso, para mim, está fora de questão. Nós já vimos isso, já vimos que ele não entrega fisicamente e em intensidade o que o time precisa. Então, o time do Santos precisa do resultado, já que perdeu a primeira rodada para o Banfield por 1-0 lá na Grande Buenos Aires. Só o primeiro do grupo se classifica para a segunda fase, onde vai enfrentar um dos 8 que retornam da Libertadores, 8 terceiros colocados, né? Então, assim, vencer, ganhar ou derrotar o Universidade Católica. São as 3 hipóteses. Não tem outra escolha, né? Então, assim, o que eu
o que eu vejo como fundamental é o time ter mais articulação, mais velocidade na transição. Para isso precisa ter passe, por isso eu tiro o Maranhão. Essa é a minha justificativa, tá? Nada contra a pessoa, não é o estilo de jogador que eu gosto, e principalmente numa necessidade que o time tem amanhã de atacar, eu não utilizaria de início. Quanto à Universidade Católica, um time que na estreia na Sul-Americana eles empataram em casa com a União La Calera por 0-0. É um time que em casa costuma jogar no 4-2-3-1, fora de casa todas as escalações, todas as partidas este ano foram no 4-1-4-1, tá? O que vocês podem ver é um time de média etária relativamente experiente, de 26,8 anos. Tem jogadores assim que são formados em casa. Os pratas da casa basicamente são o Roxon Renteria, o zagueiro, o Laien Riquelme, que é o lateral esquerdo, e o Santiago Zamora, que tem todos com 20 anos. Né? Esses são os três jogadores mais jovens do time principal. Esse Minda e o Kevin Minda não são irmãos, só para deixar claro, tem a mesma idade, tem 23 anos. Né? Os principais jogadores do time, na minha opinião, são o Facundo Martínez, que é um meia argentino, tem nacionalidade argentina e uruguaia, tem 37 anos, já rodou aí pelo futebol sul-americano. O Ismael Dias, que é o artilheiro da Universidade Católica este ano, é o jogador mais perigoso, é um jogador que costuma fazer essa diagonal muito bem feita, da ponta para o meio. E o Christian Borja, que é um velho conhecido do Santos, porque era o centroavante da LDU, onde ele fez história, fez 111 jogos, 48 gols e 10 assistências, e era o centroavante da LDU naqueles dois confrontos LDU-Santos na Libertadores de 2020. Ele não marcou gols, ele passou em branco nos dois jogos. Né? Quem fez o gol, aliás, da LDU em Quito foi o Johan Julio. Então, é um time que virá mais precavido, virá mais trancado, né? Tem média de posse de bola de mais ou menos 54%, somando jogos em casa e jogos fora. Jogos fora, ele costuma jogar dessa forma mais fechada, mas é um time que não é que ele entrega a bola e deixa só o adversário jogar. Ele costuma atacar sim com o apoio dos laterais, a circulação do Facundo Martínez, né, e do Zamora, e principalmente preparando para a finalização do Ismael Dias e do Christian Borja. O Xalá também é um jogador experiente, já rodou por vários times do continente. Então, assim, eu acredito que vai ser um jogo em que o Santos vai ter as suas dificuldades. A Universidade Católica foi eliminada na Libertadores pelo The Strongest, né? Teve um empate em casa e perdeu por 2-1 lá em La Paz. Né? Então já é um time que está acostumado, já tem ritmo este ano de competição sul-americana, porque disputou a pré-Libertadores, já disputou uma primeira rodada, está relativamente bem no campeonato equatoriano, teve tropeços sim contra o Delfim e contra o próprio Barcelona, e isso o fez então ficar para trás um pouco na classificação, mas é um time que é competitivo, que tem jogadores experientes, que tem jogadores que sabem finalizar como o Borja e o Ismael Dias. Então eu acho que o Santos vai ter que tomar os seus cuidados, mas vai ter que se impor, porque joga em casa, precisa da vitória. E eu espero que amanhã então a gente veja um Santos mais impositivo do que nós vimos nas últimas partidas. Sabemos que o Bustos só disputou 1 de 6 jogos em casa, 5
foram fora. Este vai ser o segundo jogo em casa, após a vitória contra o Água Santa na última rodada da fase classificatória do Paulista. E a gente quer ver, sim, um time que tem um jogo mais propositivo, que marque mais em cima, com linhas mais altas e faça o adversário sofrer, ao invés de nós sofrermos como nós vimos no jogo com o Fluminense, onde a estratégia foi entregar a bola ao adversário e marcar as principais jogadas e a articulação que o Fluminense tinha, tanto pelos lados quanto pelo meio. E o Bustos foi bem sucedido naquela estratégia, mas é muito incômodo para a torcida, e para mim em particular, ver o Santos tão recuado e sem uma transição ofensiva que incomode o adversário, principalmente como nós vimos no segundo tempo, onde não foi dada nenhuma finalização a gol pelo Santos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like para ajudar a gente a produzir conteúdo. Inscreva-se no canal, ative o sino para receber as notificações. A gente vai sempre gravar o pré-jogo. Se der amanhã, a gente deve fazer o prorrogação. O BSS estará em loco, falando melhor, no jogo Santos e Universidade Católica na Vila Belmiro, e a gente, na medida do possível, vai trazer a nossa visão do jogo logo após o término, para que vocês saibam o que a gente viu, o que a gente achou, e projetar então o desenvolvimento da equipe para a Sul-Americana e evidentemente para o Campeonato Brasileiro, onde domingo, de novo na Vila Belmiro, às 11 horas, o Santos enfrentará o Curitiba. Ok? Obrigado, gente, valeu, até mais.